Maravilha, glória a Deus, aleluia. Então nós vamos continuar na última aula, né? Capítulo 10. Vamos ver se está tudo ok aqui. Maravilha. Hebreus capítulo 10. Eu vou compartilhar a tela aqui, só fazendo alguns ajustes aqui que ele necessita. A gente entra exatamente aonde foi parado. A gente parou aqui no versículo 2. Versículo 2, tá? O versículo 2 fala: Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecido, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Uma pergunta, né? Então, o que a gente viu, né, na gravação anterior é que a lei não podia remover o pecado. Mas o sacrifício de Cristo, ele foi absolutamente perfeito e definitivo para todo sempre. Então eu queria que você prestasse muito, mas muito atenção disso. Você não tem mais que viver com aquela consciência permanente de pecado. Aquela consciência. E eu vou repetir isso, tá? Quando eu falo de consciência de pecado, eu não estou falando da consciência que acusa quando você peca. Não. É aquela sensação de estar o tempo inteiro ciente do pecado. Mesmo que eu não sei qual seja o pecado, e também se sentindo o tempo todo desqualificado diante de Deus. Então, essa sensação de desqualificação, ela mostra que você ainda vive em consciência de pecado. Se você vive assim, você está vivendo debaixo da lei. Você está vivendo como uma cidadã de Israel ou do Antigo Testamento. E do mesmo jeito, consciente o tempo inteiro de débito, de desqualificação. Mas você não tem que viver mais assim. Mas aí você pode me falar assim, mas ô Mike, eu vivo exatamente assim. Ou eu não vivo mais assim. Beleza. Então vamos fazer um testezinho para ver se você vive ou se você não vive assim? Vamos imaginar que eu esteja ministrando um culto. Você está ali sentada na frente e então manifesta-se um demônio. E eu digo assim, ó, hoje eu vou escolher alguém aqui para expulsar um demônio. E eu aponto o dedo para você. Você não estava esperando. Qual que é a sua reação? E aí você pode falar assim, ô Mike, mas espera aí, não é assim. A gente tem que preparar isso primeiro. Na verdade, o que é esse preparar primeiro? É ver se você dá um jeito de acabar com a sensação de desqualificação. Se eu for lá e tiver pecado, o demônio vai falar, vai me acusar e eu vou ser envergonhada, ok? Eu vou ser envergonhado. Aí o seu coração estremece porque você vive com a sensação de desqualificação permanente. Então a lei, ela não podia remover. Mas hoje nós sabemos que o sangue de Jesus pode. Aleluia! Glória a Deus, o sangue de Jesus tem poder. Ele elimina, a gente está vendo aqui que ele aniquilou todo o pecado e essa consciência ela tem que estar muito presente. Ok? O texto de Romanos 3, vamos ler, vou botar aqui na tela, ele diz o seguinte, Romanos 3 agora, né? Romanos 10, verso 3. Deixa eu botar aqui na tela. Cadê? Espera aí só um pouquinho. Cadê? Tá aqui o zoom. Para eu compartilhar a tela com você. Verso 3 diz o seguinte. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se a recordação de pecados. Todos os anos. Então,
Entretanto, nesses sacrifícios faz-se a recordação de pecados todos os anos. Então a lei, ela era imperfeita, porque a cada ano eles tinham que lembrar dos pecados. E o que o autor de Hebreus nos explica é muito simples. É porque o sangue de touros e de bodes não tem o poder de remover os pecados. Mas, na nova aliança, nós estamos aqui para ficar não lembrando mais dos pecados. A nova aliança, ela foi feita para que nós esqueçamos dos pecados. E por quê? Porque o sangue de Jesus, ele tira todo o pecado. Ele não cobre, ele tira. Nós vimos, inclusive, no capítulo anterior, na verdade, eu acabei de falar isso, o nosso pecado ele foi aniquilado. E Paulo está falando aqui no capítulo 10, no verso 17, por quê? Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Oh, aleluia! Deus não vive lembrando dos seus pecados. Por que você vive o tempo inteiro lembrando dos seus pecados? Ah, Mike, mas não fala assim, porque vai levar as pessoas a uma vida dissoluta no pecado. Não, não, não. Se a pessoa ela é nascida de novo, vai ser o contrário. Ela vai produzir santidade. Então, o sacrifício perfeito de Cristo te dá uma consciência em paz. Paz, não é verdade? Em paz. Paz do nosso Cristo, Jesus, a paz do Senhor. Você tem muita fé. Você não vive o tempo inteiro com medo, porque você não tem nada a esconder. Você não tem nada a perder. Você não tem nada a provar. Isso é liberdade, ok? Então agora nós vamos prosseguir, nós vamos do verso 5 até o verso 10. Vou botar aqui então aqui na tela pra gente. Esse foi o 3. Agora nós vamos pegar do verso 5. Vamos ver o 5, 6 e o 7. Ó. Por isso, ao entrar no mundo, diz sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas de pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O 8 e o 9. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. 9. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Porque essa era a vontade de Deus. Cristo ele se manifestou para fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. E a vontade do Pai era de remover o primeiro para estabelecer o segundo. Não é isso que o texto está nos dizendo? Vamos ver então o versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Oh, aleluia! Uma vez por todas. Glória a Deus. Aleluia. Então, olha o que a palavra de Deus ela está nos dizendo. No verso 5, diz que o Senhor Jesus veio ao mundo, ok? Ele recebeu um corpo. E para que ele recebeu o corpo? Para fazer a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? O verso 9 nos diz, ele nos explica, que era remover o primeiro e estabelecer o segundo. Então, o que é o primeiro? O
primeiro é a lei. Então Deus estava cansado, definitivamente ele estava cansado disso. Ele queria acabar com aquelas ofertas intermináveis pelo pecado. O pecado na velha aliança eram feitas intermináveis ofertas. Por que ele queria acabar com isso? Porque ele não estava satisfeito em apenas cobrir o pecado. Ele queria remover o pecado. Ele queria apagar o pecado para sempre. Por causa disso, então, o Senhor Jesus, fazendo a vontade do Pai, ele remove o primeiro, presta atenção, o primeiro que é a lei, e estabelece o segundo, que é a nova aliança. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então o Senhor diz claramente, eis-me aqui. No rolo do livro da vida está escrito a meu respeito. E eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. E a vontade de Deus era essa. Era encerrar a velha aliança e estabelecer a nova aliança. Glória a Deus. Aleluia. A vontade de Deus era encerrar a velha aliança e estabelecer a nova aliança. E toda a punição que o pecado merecia e a lei exigia, ele foi absolutamente pago. Completamente. O preço da redenção foi completamente pago. Oh, aleluia. E a vontade de Deus era eliminar o primeiro, ok? E estabelecer o segundo. E é nessa vontade que nós temos sido santificados. Como? Mediante a oferta perfeita que foi realizada na cruz. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, extraordinário. Isso é o verso 10 que diz. Então a nossa vontade, qual é a nossa vontade? A nossa vontade está no verso 9. Qual que é a vontade? Remover o primeiro e estabelecer a segunda. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade. Que deveria ser também a nossa. Né? A nossa vontade deveria ser a vontade de Deus. Uma vez que você abandona o primeiro e vive no segundo, que é a nova aliança, você está santificado. É o que diz a palavra de Deus. Nós somos santificados pela própria obra, obediência, piedade, e essas coisas são boas. Tem recompensa para cada uma delas. Na verdade, nós somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Então, nós somos santificados. Nós não somos santificados, por exemplo, até o próximo pecado, como era lá na velha aliança. Mas nós somos santificados de uma vez por todas. Por quê, Mike? Porque essa é a vontade do Pai. A vontade do Pai se faz aqui na terra. Aleluia! Está ficando claro? Está conseguindo compreender de forma mais abrangente? Vamos para o verso 11? Então, do verso 1 ao verso 10, nós vemos a vontade do Pai. E agora nós vamos ver a obra. Nós vamos ver a obra do Filho, a partir do verso 11. Vamos ver do verso 11 ao verso 14 de Hebreus 10. O que é a obra do Filho? O verso 11 diz assim: E todo sacerdote se apresenta dia após dia. Dia após dia, todo sacerdote se apresenta a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por debaixo dos seus pés, postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados.
Aleluia. Esse texto é muito show, né? Muito forte. Show de bola esse texto. Então, a obra de santificação, ela dura para a vida toda. Mas esse aperfeiçoamento que o texto diz, que foi feito pela obra de Cristo, ele é para sempre. Amém? Bem, eu já falei isso para você, mas é sempre importante eu frisar, eu lembrar, porque o próximo texto de Hebreus, ele nos relembra. Não sei se você lembra, lá no capítulo 1, do verso 3, que Jesus está assentado à destra de Deus, lembra? Que está sentado ao lado do Pai. E aqui novamente é mencionado isso. Isso só para te lembrar, no Antigo Testamento, o sacerdote ele não podia se sentar no templo, ele não podia se sentar no tabernáculo. Ele tinha que repetir todos os dias o mesmo sacrifício. Sacrifício esse que nunca poderia remover o pecado. Amém? Mas o Senhor Jesus, ele fez a obra do sumo sacerdote, oferecendo um único sacrifício pelo pecado para sempre. E depois disso, o que a Bíblia nos diz? Que ele se assentou à destra de Deus Pai. E por que ele se assentou? Porque a obra estava consumada, estava terminada, estava finalizada. Isso significa assentar-se. Você só pode sentar quando termina a tarefa. E no Antigo Testamento não podia sentar. Por que não podia sentar? Porque os sacrifícios de animais não podia purificar. Então a obra ela estava sempre incompleta. Tinha que ser repetida, 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 interminavelmente. Então não podia sentar. Mas o filho não. Ele fez um único sacrifício perfeito, definitivo, eterno. E uma vez que ele fez esse sacrifício, está pronto, acabou, está consumado. Então agora ele pode se sentar. É isso que está escrito, não é a minha opinião, é o que está escrito. Então a justificação e o perdão são as respostas de Deus para todos os nossos problemas. Amém? A justificação e o perdão são as respostas de Deus para todos os nossos problemas. Por isso nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que pregar a mensagem do Evangelho da graça, porque é isso que realmente que faz a diferença. Se você entender essa verdade, tudo será afetado na sua vida. Sabe, uma área que você vai ver rapidamente Deus agindo, vai ser na sua vida emocional. Por exemplo, depressão, melancolia, tristeza, fobia. Essas coisas não tem mais que fazer parte de você. Não tem mais, isso já era. Basta você descansar no perdão de Deus e todas essas coisas são sanadas. E o descanso é o resultado da fé. Aleluia! O descanso é o resultado da fé. Glória a Deus. Então essas coisas, às vezes a gente pega um exemplo bíblico como esse, do tabernáculo, onde o sacerdote não podia se sentar. E hoje trazemos para Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, teoricamente não poderia se sentar também. Mas hoje ele pode se sentar. Por quê? Porque o sacrifício que ele fez foi definitivo, foi perfeito. Porque Deus não permitia antes. Por que ele não permitia que o sacerdote se assentasse? Era para que sempre tivesse em mente que os sacrifícios ali eram provisórios. Eles não teriam fim, eles eram feitos ad infinito. Então ele não podia se sentar, o trabalho nunca acabava, nunca acabava. Então ele tinha que ficar em pé. Por quê? Porque o trabalho deles nunca era concluído. Tinha que vir no outro dia e repetir. Aí Jesus vem e faz o impensável. Ele fez o que nenhum outro sacerdote antes, que veio antes dele, poderia ter feito.
Ele se sentou. Oh, aleluia! E por que ele se sentou? Porque a obra foi encerrada, foi consumada. Aleluia! Ele falou na cruz: está consumado. E por que devemos descansar na obra consumada? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos concordando com Deus. Quando nós cremos, nós entramos em descanso. Isso significa assentar-se com Cristo. É preciso que nós possamos entrar no descanso, avançar no descanso. Como Cristo se assentou, assente-se também. Oh, aleluia! Glória a Deus, é isso que Deus quer de você. Você está sempre sendo perdoado. Você não tem que correr de um lado para o outro procurando perdão. Porque como a única oferta aperfeiçoou para sempre todos os quantos estão sendo santificados, então, com relação aos seus pecados, qual é a sua postura? Qual que é a sua atitude com relação aos pecados? Você, por exemplo, está angustiado? Você está correndo de um lado para o outro, procurando uma maneira de ser aceito por Deus? Ou você está tranquilo, relaxado, assentado com Cristo nos lugares celestiais? Eu pergunto para você, como que você está? Então, se tem uma coisa que todos nós temos que imitar o Senhor, é no que se refere ao descanso. Principalmente o descanso que ele teve depois de ter feito o sacrifício pelo pecado. Lá em Hebreus 1:3 diz que ele se assentou à destra da majestade nas alturas celestiais. Aleluia, isso é muito, muito impactante, muito forte para todos nós. Aleluia. Aleluia. Maravilha. Então, o descanso que ele teve depois de ter feito o sacrifício pelo pecado, lá em Hebreus 1:13, é o que cai aqui como uma luva. Mas você pode dizer assim para mim, ô Mike, o que mais me incomoda no seu discurso, na sua pregação, é a sua afirmação que nós somos perdoados completamente, no passado, no presente e no futuro. Então você não entendeu ainda o sacrifício eterno. O sacrifício eterno está lá, se não me engano, no verso 9:14. O verso 9:14. Deixa eu ver aqui rapidinho a minha Bíblia. Só um minuto. Hebreus. Vem Apocalipse já. Hebreus 9:14 aqui, ó. Muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno. Ó, esse Espírito eterno quer dizer o quê? Que foi no passado, foi no presente, foi no futuro. Se ofereceu sem mácula a Deus, purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Poderia fazer uma aula inteira só falando sobre esse Espírito eterno, né? Aleluia, glória a Deus. Então, o perdão que nós recebemos, ele é totalmente objetivo. Deus, ele fez isso independentemente de nós. Isso já aconteceu há 2000 anos atrás. Quando o Senhor morreu na cruz, você ainda nem tinha nascido, nem tinha nascida. Mas quando você crê naquele que morreu, o perdão é aplicado a você. Quando você crê em Cristo Jesus, que morreu lá na cruz, aí o perdão ele é aplicado a você. Mas, e o meu pecado futuro, Mike? Porque pode parecer futuro para você, mas para Cristo não. Para Cristo e para Deus que vivem na eternidade, não existe essa linha de tempo em que a gente... imagina você observando um desfile, aquele desfile que tem no 7 de setembro, né? Você está ali na rua. Você vê um pedaço do desfile e acha que o desfile é aquilo ali. Mas se você olhar de um drone de cima, você vê que o desfile está lá atrás e está aqui na frente, não é só aquele pedaço. Então ele está lá na eternidade passada e também está na eternidade futura. O sacrifício de Cristo ele foi feito num momento, há 2000 anos atrás, mas ele é um sacrifício eterno. Ele cobriu todo o tempo, tanto o tempo da eternidade passada quanto da eternidade futura. Ok?
Então, para Deus não tem essa coisa de presente, passado, futuro. O seu perdão não aconteceu no dia em que você se converteu. O seu perdão aconteceu há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, no Monte Calvário. 2000 anos atrás. E no dia da sua conversão, você apenas aceitou o perdão que você já tinha, que já tinha sido dado a você. E eu sei que isso pode, muitas vezes, a princípio, ser um pouco confuso e te deixar até um pouco atormentada, mas você está perdoada. Até mesmo o pecado que você vai cometer daqui a pouco já está perdoado. O pecado que você vai cometer amanhã, no ano novo, já está perdoado. Mas isso é revoltante, Mike. Eu sei que muita gente fica revoltada. Mas é por isso que a gente é acusado de estar autorizando as pessoas a pecarem. E eu sempre gosto de dizer que ninguém precisa da minha autorização para isso. Mas a graça não é provisão para o pecado. A verdade é que quando você crê no perdão, o pecado perde o poder na sua vida. Então, o Novo Testamento, o perdão é sempre no passado. Não existe nenhuma expressão no Novo Testamento de perdão no futuro. Eu vou trazer um versículo para você de Colossenses 2, versículo 13. E Colossenses, capítulo 2, versículo 13, ele diz o seguinte. Deixa eu compartilhar aqui. Às vezes eu perco esse botão aqui de compartilhar. Deixa eu ver se eu abro aqui. Tá aqui. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Perdoou quando ele deu vida aos pecados. Quando? No passado. Aleluia. Outro versículo, Efésios 4:32. Antes, sede uns para os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Não é que ele vai te perdoar, ele já te perdoou. Se a gente olhar o português, está dizendo que já perdoou. Então, a razão pelo qual o perdão dos pecados é colocado no passado é porque o Senhor Jesus não tem mais nada para fazer com relação ao pecado. Tudo que era para ser feito ao pecado já foi feito. Você já foi perdoada, você já foi perdoado. Você vive num estado de perdão completo. E tem uma história que eu gosto de contar, que é o seguinte, tá? É bem essa história. Vou pegar essa questão da parada militar. Então imagina que você está ali assistindo o desfile. E do seu ponto de vista, você vê ali um pelotão, às vezes tocando ali uma banda, às vezes o cara atirando uma bandeira, às vezes você vê a cavalaria, às vezes você vê a infantaria, vê os blindados, os fuzileiros e assim por diante. Porque você está vivendo, nós estamos vivendo naquele tempo, você vive no tempo presente. Agora, se nós olhássemos de um prédio lá de cima, ou de um helicóptero bem alto, e desse ponto de vista mais elevado, você consegue ver o desfile todo de uma só vez, desde o começo até o final. Então, o desfile é a nossa vida. E do nosso ponto de vista, acontece uma coisa de cada vez. Mas Deus, ele é chamado de El Elyon, o Deus Altíssimo. Então, do ponto de vista de Deus, ele vê tudo ao mesmo tempo. Ele vê o passado, o presente e o futuro. Uma vez que ele é Altíssimo, ele consegue ver todas as suas coisas da sua vida de uma única vez. Então, para o nosso Pai, não existe passado, presente e futuro.
Você está diante dos seus olhos. Por isso que a Bíblia fala que tem um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Oh, aleluia! E lá em Apocalipse você vai encontrar um outro cordeiro também. Então, nós temos um Apocalipse, nós temos um Gênesis, que é o começo e o fim. Então, eu vou trazer isso daria para a gente se aprofundar bastante, tá? Numa imersão mais avançada, eu consigo avançar essa questão do Espírito Eterno e desenvolver uma consciência mais profunda com isso. Mas eu queria então agora pegar o testemunho do Espírito Santo. A gente viu então o Pai, nós vimos o Filho, e agora nós vamos ver o Espírito Santo, e vai do versículo 15 ao 22, tá? Então, olha só, nós temos a vontade do Pai, a obra do Filho. A obra do Filho é o quê? Fazer a vontade do Pai. E nós temos o testemunho do Espírito Santo, de que a obra, de fato, ela foi aceita. Oh, aleluia! Então, nós vamos começar aqui compartilhando o versículo 15. Vamos ler. Esse aqui não é o 15 ainda, o 15 está aqui, ó. Hebreus 10, 15 diz assim: e disso nos dá também o testemunho do Espírito Santo. Portanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Colocarei no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Isso para sempre. Esse foi o 17. Vamos ver o 18, 19 e o 20. Então, onde há remissão destes, já não há oferta de pecado. Aleluia. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. A sua carne era o véu, né? Foi rasgado. Deus rasgou para sair do lugar santíssimo e entrar no nosso coração. Não foi a gente que entrou no lugar santíssimo para conhecer e ter uma conexão direta com Deus. Foi Deus que saiu do lugar santíssimo e entrou dentro de nós. Se você consegue compreender, compreende. Se não, quem tem ouvidos, ouça. 21. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Uau! Lavado o corpo com água pura. Então, qual que é o testemunho aqui do Espírito Santo? O Espírito Santo testemunha que Deus não se lembra mais dos nossos pecados e também das nossas iniquidades, e isso para sempre. Por quê? Por causa da obra consumada. Isso foi encerrado, foi terminado uma vez por todas. Então, onde há remissão de pecados, já não há mais oferta pelo pecado. Então, em outras palavras aqui, Paulo está exortando que não há mais necessidade desses hebreus aqui voltarem lá no templo para oferecer sacrifício de animais. Glória a Deus. E por quê? Por que isso? Porque os pecados já foram removidos, eles não precisam mais ir lá. Não há mais necessidade de oferta pelo pecado. Então, isso para aqueles hebreus, aqueles crentes ali, hebreus, isso fazia muita diferença. Aleluia! Oh, glória a Deus! E o autor de Hebreus diz que por causa disso, você tem ousadia, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Aleluia! O verso 19, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne.
Então, andar por esse novo e vivo caminho significa que quanto mais andarmos e nos aproximarmos, mais vida nós teremos. E assim nós temos esse grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aleluia, porque nós temos esse sumo sacerdote, diz o texto, assim, aproximamo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração sem consciência de pecado, mas com a consciência do perdão. Viva na consciência do perdão. Você não tem que viver mais na consciência do pecado, você tem que viver na consciência do perdão. Por quê? Porque todos os pecados foram definitivamente removidos. Então, presta bem atenção. Aqui no capítulo 10, do verso 1 ao 22, a vontade do Pai era o quê? Primeiro ele removeu o primeiro e estabeleceu o segundo. A obra do Filho que foi lá realizada na cruz, a obra do Filho. E o testemunho do Espírito Santo diz que a obra foi aceita. Por isso, meu filho, minha filha, entra com ousadia, tenha certeza da sua fé. Viva nessa âncora firme que é a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então eu vou botar um resuminho aqui, olha só que legal isso aqui, ó. A obra do Pai, Hebreus, do capítulo 10, versículo 1 ao 9. Remove o sistema antigo e estabelece um novo sistema que é a graça. E aí nós temos a obra do Filho, do versículo 10 ao 14. Então ele executa a vontade do Pai com um sacrifício único e eterno. E depois nós temos o testemunho do Espírito Santo, de 15 ao 18 do capítulo 10. Então ele testemunha que a obra foi aceita e que o pecado não é mais lembrado. E um resuminho para nós é que o acesso e o descanso e a consciência purificada e a fé confiante é o finalzinho ali no versículo 19 ao 22. Então agora eu queria trazer uma reflexão de Hebreus 10, tá? E essa reflexão é algo que nos mostra algo que é muito poderoso, tá? Não é o homem tentando chegar até Deus. É Deus removendo o antigo caminho e estabelecendo um novo. O Pai, ele tem uma vontade: remover o primeiro e estabelecer o segundo. O Filho cumpriu essa vontade por nós. Ele ofereceu um único sacrifício perfeito e eterno. E o Espírito Santo foi lá e deu o testemunho. Olha, a obra foi aceita, os pecados foram removidos, a consciência foi purificada. Amém? Por isso, não vivemos mais tentando pagar uma dívida. Nós vivemos a partir de uma obra que já foi paga. Já foi paga. Então isso muda tudo. Muda tudo completamente. Oh, glória a Deus, aleluia. É outra consciência. É outra desenvoltura. É outro sentimento. E as perguntas para você meditar. Em quais áreas da sua vida você ainda age como se a obra de Cristo não estivesse sido completa? Outra pergunta. O que ainda me faz viver com a sensação de dívida diante de Deus? Essa é boa, hein? Outra perguntinha. Mais duas. Tenho mais consciência do meu pecado ou do meu perdão? Isso é para botar na balança, porque muita gente ainda está com a consciência do pecado maior do que... Não tem que ter mais consciência do pecado, porque não tem mais pecado. Tem consciência do perdão. E outra. O que mudaria na minha vida se eu realmente descansasse na obra consumada de Jesus? O que mudaria? Mudaria tudo, né? A obra consumada de Jesus é uma coisa que você tem que ter consciência plena, diária, constante. Aleluia? Aleluia. Leide, diz o Senhor, eu estou curando a raiz da culpa que não veio de mim. Estou silenciando vozes antigas que te acusaram e alinhando o teu coração com a verdade da nova aliança.
Você não foi chamada para viver se justificando, mas para viver se aproximando. A sua ousadia espiritual está sendo restaurada e a sua fé entrará em um novo descanso. Você não caminha mais para tentar ser aceita. Você caminha porque você já foi aceita, minha filha. Oh, glória, aleluia. E dessa consciência nascerá a sua autoridade, a sua leveza e a sua paz. Eu te colocarei como uma autoridade, porque essa é a minha vontade. Oh, aleluia. Vamos então orar. Pai, nós te agradecemos porque onde há remissão de pecados, já não há mais oferta pelo pecado. Nós escolhemos hoje viver com o coração purificado da má consciência e com a plena certeza da fé. Oh, glória! Declaramos que não voltaremos mais às sombras, não voltaremos mais às tentativas humanas, não voltaremos à culpa disfarçada de espiritualidade. Nós entramos pelo novo e vivo caminho, descansamos na obra consumada e nós nos assentamos espiritualmente com Cristo. Oh, que essa revelação, Senhor, produza descanso, liberdade, maturidade e intimidade. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Maravilha. Então acho que dá tempo de fazer mais uma reflexão. Rapidinho. Com relação a Hebreus, presta bem atenção. Lá em Abraão, ele é o pai da fé, é o cara mais importante de Gênesis, né? Você já percebeu? Porque ele faz uma aliança com Deus. Ele é aquele que atravessa o rio. Então, hebreu quer dizer aquele que atravessa o rio. Lá em Gênesis 14:13, é a primeira vez que fala a palavra hebreu. Sabe? E nesse capítulo, lá do verso 1 ao 17, está nos contando uma batalha de 4 reis contra 5. E alguém escapou dessa batalha lá e contou a Abraão, o hebreu, contou o quê? Que o seu sobrinho Ló tinha sido levado cativo junto com os reis que tinham sido vencidos. E muita gente acha que hebreus são os descendentes de Éber. E até parece um pouco no nome, né? Mas hebreus não vem daí. Éber significa, olha só, se Éber significasse hebreus, os árabes também deveriam ser chamados de hebreus, porque eles descendem de Éber. E jamais se disse hebreu a um árabe. Então, hebreu significa transpassador de águas. Aquele que veio do outro lado das águas, que cruzou um rio. E por que ele está se dirigindo a Abraão? Porque ele veio lá do outro lado do Eufrates. No capítulo 13, ele vai cruzar o rio Eufrates, e quando ele chega do outro lado do rio, as pessoas que moravam nesse lado aqui, desse outro lado, eles começam a chamar ele de hebreu. O que quer dizer? Aquele que veio lá do outro lado do rio. Aleluia. Ó, vou pegar aqui Josué, vou botar aqui na tela, para a gente finalizar. Josué 24, versículo 2 e 3, diz assim: Josué disse todo ao povo, assim diz o Senhor. E sublinha, porque sempre que você vê, assim diz o Senhor, está dizendo que Deus vai falar. O Deus de Israel, diz o texto, há muito tempo os seus antepassados, até mesmo Terá, pai de Abraão, e Naor, viviam além do Eufrates e prestavam cultos a outros deuses. Eu, porém, tirei Abraão, Deus está falando, ó, tirei Abraão, o seu pai, da terra que fica além do Eufrates,
e o conduzir por toda a terra de Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaac. Então, ó, sempre que você vê a Bíblia dizer assim, assim diz o Senhor, significa o quê? Que Deus vai falar. Eu acho que a Bíblia é o único livro do mundo onde você vai encontrar essa frase que fala assim, assim diz o Senhor. Ou disse Deus, né? Significando o quê? Que ali Deus está falando, tá? Eu não vi nenhum outro livro do mundo com essa particularidade. Verifica, tá? Que quem fez Abraão cruzar o Eufrates foi o próprio Deus. Eu te pergunto, qual deveria ser o intuito de Deus fazer Abraão atravessar as águas? O intuito de Deus fazer Abraão atravessar as águas era batizar Abraão. Cruzar os rios de uma forma arcaica naquela época era um batismo. Lembrando que o batismo ele não nasce no cristianismo, tá? Aliás, Cristo nem tinha sido revelado e João Batista já batizava. Deus fazia as pessoas do Antigo Testamento cruzar as águas. Abraão cruzou os Eufrates, Jacó cruzou o Jaboque. Os filhos de Israel, o Mar Vermelho. Noé, o dilúvio. Isso tudo é batismo, batismo nas águas. A própria travessia do povo do Egito pelo deserto foi um batismo. Lembra que eu falei para você? Aleluia. Então Deus está fazendo com que Abraão atravesse as águas. E se eu pudesse, tá? Eu abri essa live aqui para todos os pastores do Brasil para revelar isso. Deus está fazendo Abraão atravessar as águas porque ele está formando uma aliança com Abraão. E Deus não faz aliança com quem não é batizado, com quem não passou pelas águas. Por isso que você deve passar pelas águas e depois cear. Por quê? Porque a ceia, ela é uma aliança e Deus não faz aliança com quem não passou pelas águas. Aleluia. Se em alguma igreja a pessoa cear antes de se batizar, isso está errado, porque o princípio não é esse. Você pode ser salva sem passar pelas águas e ficar livre do inferno, mas uma aliança com Deus é uma outra coisa. Todos os nossos símbolos da nossa fé, eles são muito reais, eles revelam. Eles velam e revelam. Velando e velam. Revelando. Mas tudo isso que eu estou falando aqui para você, como eu disse antes, é assunto para uma mentoria mais avançada em Hebreus. Tá? Como eu falei para você, tem níveis de interpretação. Que se você quiser, quando a gente terminar essa, que essa aqui nos dá uma base, a gente pode fazer uma mais avançada, que seria só para pastores. Eu fiz essa formação de Hebreus para pastores em 2022, e aí eu posso fazer com você. E nessa formação aí eu vou falar de símbolos, como que os símbolos se comunicam, ok? Então vamos ver, vamos terminar essa primeiro, e aí a gente vê se a gente avança por um outro nível de profundidade, de águas mais profundas, nesse livro que é... Eu estou encantado com Hebreus, tá? Então, vamos abrir lá então Romanos. Se você pegar o capítulo 6 de Romanos, tá? Não precisa nem abrir. Paulo ele vai dizer o seguinte, ó. Foi sepultado com ele o velho homem por meio de batismo. Vamos falar um pouquinho mais de batismo, tá? Então, o dia do batismo, ele é um dia de conclusão, de encerramento. Encerramento do quê, Mike? Encerramento da sua vida no mundo. Agora, você é do reino de Deus. Então, o batismo, ele é também uma imersão em Cristo.
no corpo, que é a sua igreja. O batismo ele é importante para ele testemunhar. A pessoa ela testemunha, porque você sabe, uma pessoa ela vem, por exemplo, num culto e às vezes, né, ela participa ali por muitas semanas, mas ela não se identifica ainda como membro da igreja ou como uma evangélica, uma pessoa evangélica, porque ela está só participando do culto. Ela tem completa clareza disso. Aí um belo dia você chega para ela e diz: escuta, você quer se batizar? Você quer confirmar sua fé? E nessa hora, possivelmente, ela retrocede. Ela fala assim: não, 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 batizar, não. Eu já sou batizada no catolicismo. Não, não, já fui batizada em outra situação. Porque ela entende que o batismo, olha só, é o encerramento de uma vida e o começo de uma outra vida. Ela entende isso. Os ímpios, aliás, percebem isso com muita tranquilidade, da serenidade do batismo. Então, o batismo, ele funciona como uma espécie de iniciação, um rito de iniciação, usando a linguagem secular da igreja. E nesse sentido, não faz muito sentido você ficar se batizando o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Porque se você ficar se batizando todo momento que você achar que você está fraca na fé, ou que você não está sentindo tanto o Espírito Santo, se cada vez que você fizer isso acontecer, se você ficar se batizando, você vai estar caindo no Antigo Testamento. Porque os judeus faziam essas purificações o tempo todo. E eles não tinham poder sobre a vida deles. Mas olhando o significado de Hebreus, a gente vê que se a pessoa está fraca na fé e ela vai lá e se batiza, provavelmente aquilo vai dar mais uma fortalecida na fé dela. Não é verdade? Não que eu esteja vivendo no Antigo Testamento, mas é um princípio do Antigo Testamento que pode ser aplicado nos dias de hoje, tá? Porque até a gente leu lá em Hebreus que o batismo era para ser só um. Tá? Agora, imagina que você se batizou porque você era muito nova, você não entendia, foi porque o seu pai ou sua mãe mandou, e você acha que seria legal você se batizar novamente por uma confissão de fé pessoal, aleluia, não tem por que não fazê-lo, né? Então, e outra, né? O batismo ele não é apenas um ritual de purificação, porque o que te purifica é o sangue de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Assim, ó, tem muita coisa para falar sobre o batismo, né? O batismo é uma coisa muito poderosa. A gente vê que o Antigo Testamento ele é uma sombra, e a gente dei vários exemplos aqui de batismos, né? Já falei várias situações que são interpretadas como batismo. Então é algo muito poderoso que eu queria que você refletisse, que você deixasse o Espírito Santo interceder, e se ele te fala alguma coisa sobre isso, se você ainda não batizou, se você for... Imagina você ir para Israel e sobre as águas do Jordão você não querer se batizar porque você já foi batizada. Porra, você vai para Israel e você não vai ser batizado aonde Jesus foi batizado? Meu Deus, aí é o cúmulo do absurdo. Tem que batizar sim. Tem que entrar nas águas, tem que se jogar nas águas. Então, tudo tem, né, ali uma situação, um contexto para se avaliar. A gente não deve ser tão rígido, a gente está falando da nova aliança e tal, e é isso. Então, uma vez feito, mas eu creio plenamente que dá um renovo, que dá um up, sabe? Sempre que a pessoa sentir que está ali um pouco fraca, um batismo, ela vai fortalecer essa aliança, e Deus, né, ele precisa de uma aliança. Mesmo que você não cumpra, vou dar um exemplo aqui muito sério. Quando você casa com uma pessoa, para Deus aquilo é um casamento, é uma aliança. E se você se separa, você está descumprindo o que para Deus é uma coisa eterna. Então, mesmo que você tenha se separado, para Deus você não se separou, porque uma aliança para Deus não pode ser desfeita. Entende isso? Porque o casamento é eterno. Então, tem coisas que
tem muito significado, são os símbolos, né, que nos falam muita coisa a respeito da nossa fé. Eu vou interromper hoje aqui o nosso treinamento. A gente volta com mais conteúdo, tá? Nós vamos ter mais uma sessão antes do nosso próximo encontro na semana que vem. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Amém, amém e amém.